Mateus. Jesus é o Senhor do sábado. Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e o comeu os pães de proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só ao sacerdote? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é o maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus cura no sábado, versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que tenha uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quando mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, foram para a matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam os grandes multidões, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrisse, para que se cumprisse que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, anunciará aos gentios e juízo, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morram que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Jesus, repreendendo os fariseus, no capítulo 20, no versículo 22, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o Filho de Deus? Mas o fariseu ouviu isto diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou a casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Este Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa de homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O pecado contra o Espírito Santo, versículo 31. Portanto, eu vos digo: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
E se quiser dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe há perdoado. Mas alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboros, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boa coisa de bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram hão de dar conta do dia do juízo, porque por tuas palavras será justificada, e por tuas palavras será condenada. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiseram ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração mau e adultera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão a do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os nívitas ressurgirão no juízo com esta geração e com a condenação, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é o maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não a encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha-se desocupado, varrido e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitando ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que o primeiro. Assim acontecerá também esta geração má. A mãe e os irmãos de Jesus, versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora mãe e seus irmãos, pretendendo falar-se-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo as suas mãos para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém.